cumprimento a todos os amados ouvintes com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer para você uma palavra de reflexão que está aqui em Gênesis, o princípio de tudo, Bereshit. Diz assim no capítulo 1 e no versículo 3, 4 e o 6. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Amém. Eu gostaria de falar nessa mensagem sobre coisas que Deus separou e não se deve ser ajuntada. Nós vemos lá em Mateus 19, a inversão, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu sei, não quero ser radical, que não existem casos e casos, mas lá Deus estabeleceu, Ele quer ver o casal unido, quer ver a família unida. Agora aqui não, aqui nós vamos encontrar algumas coisas que Deus separou e Ele não quer o ajuntamento delas. A luz e as trevas. É interessante, você pode chegar em qualquer lugar, você trouxe luz, acendeu a luz, as trevas desaparecem. Você nunca vai achar elas duas juntas. E também aqui fala de outra coisa curiosa, separação entre águas e águas. Eu sempre pensei que essa separação era as águas das nuvens e as águas dos mares, dos rios. Mas não, querido. Eu estive em algumas praias, eu estive no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, Eu acho lindo aquela praia. E é interessante que você vai lá no meio das águas, aquela água cristalina, aquela água transparente, aquela água incolor, E no mesmo lugar você só leva a mão assim, aquela água escura, turva. E é interessante, você pode agitar elas não se misturam. É interessante, você vai aqui no Rio Paraná, você vai ver aquela água caudalosa, aquela água escura, e andando paralela a ela, aquela água clara, aquela água bem mais clara. A diferença é visível e não se misturam. É interessante, coisas que Deus faz, e que chamam nossa atenção. E também a Bíblia fala entre o santo e o profano. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 22 e o versículo 26, diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Deus separou essas duas coisas, santidade de profanação. Quem é santo, quem é imundo, é imundo. Nós estamos vendo um evangelho libertino, e às vezes joga toda a responsabilidade no sacerdote como pastor. Não, querido. Lá em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 diz: vós sois, imperativo, a geração eleita, o sacerdócio real. Nessa graça, nesse tempo, nós somos sacerdotes reis e temos o dever diante de Deus de manter separado do pecado. Nós estamos vendo um evangelho que tudo pode, tudo é aceitável. Nós estamos vendo um mundo dentro da igreja, a igreja dentro do mundo, o mundo dentro do crente, o crente dentro do mundo, e essas coisas devem ficar separadas. Por favor, não leve isso como um fanatismo, não. É coisas que Deus estabeleceu e você deve pensar sobre isso. Fica com essa reflexão. Você lembra lá em João capítulo 9, quando Jesus conversa, depois que é expulso do templo, o cego de nascença? João capítulo 9, você lembra? Jesus encontra com ele e diz assim no 35, Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele? Senhor, para que nele creia. Ele foi racional, a fé anda junto com a razão. Olha como ele está sendo examinativo aqui. Mas Jesus se revela a ele e diz: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo, é aquele que te curou, é aquele que te deu uma bênção, é aquele que fez um milagre na sua vida. E aí ele disse:
creio, Senhor, e o adorou proscunel. Significa que a alma dele ficou no chão, não é fisicamente, nada corpóreo, mas a alma dele se prostrou em adoração. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Quantos cegos tem por aí? Pregando um evangelho que tudo pode, e eles dizem que tem visão, que eles têm uma visão cósmica, uma visão que enxerga tudo. O pecado deles é maior. Por quê? Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disse-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quanto mais a pessoa, ela tem uma presunção de fazer as coisas que estão fora das escrituras, fora da Bíblia, e achar que pode, achar que deve, sem colocar naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está ordenando, um evangelho inventivo, um evangelho libertino, porque liberdade em Cristo Jesus é totalmente diferente. Essas pessoas, o pecado dela é maior, porque ela diz, vemos, mas fazem coisas que estão fora daquilo que Deus estabeleceu. Que a graça te alcance, que você tenha uma graça saudável, uma graça que te mantenha no temor de Deus e que nunca misture o santo com o profano. Lá em Apocalipse está escrito, quem é santo, santifique-se mais ainda. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Poderoso Deus, eu quero em nome de Jesus orar por todas as famílias. Estamos passando por um momento de um vendaval tão grande. Estamos passando por um momento de uma crise tão terrível. Mas nós não podemos esquecer que nós somos, ó Deus, santo. E devemos de manter uma vida santificada em Cristo. Os que estão nos lares, nas casas, os alcance e os abençoe nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.